Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha. A partir de agora está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema importante para muitas famílias: a cobertura de fórmulas especiais pelos planos de saúde. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma operadora deve custear a fórmula à base de aminoácidos usada no tratamento de crianças com alergia à proteína do leite de vaca, a APLV, mesmo ela não estando no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Corte reconheceu que, embora classificada como alimento, a fórmula é considerada uma tecnologia em saúde essencial para o tratamento, já incorporada ao SUS e recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os impactos na saúde suplementar, eu converso agora com o advogado especialista em direitos de saúde, Fabrício Reis. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, agradeço muito o convite. Doutor Fabrício, começa explicando então para quem nos ouve quais são os principais fundamentos jurídicos usados pela terceira turma aqui do STJ para determinar que a operadora de saúde deve custear a fórmula à base de aminoácidos para crianças com APLV. Então, Tiago, a terceira turma ela fez um raciocínio, né, e uma forma de se levar essa ação de uma forma muito inteligente e muito interessante, né? Porque, a princípio, inclusive é a tese de defesa, né, do plano de saúde, essa fórmula seria um alimento e não um medicamento, né, não um tratamento em si. Isso seria mais ou menos o que pensa o senso comum, né? A fórmula é só um alimento, é só uma comida, é uma forma de alimentação. Contudo, aqui o raciocínio da turma é que se trata não de um mero alimento, mas sim de uma tecnologia em saúde. E achei importante a gente poder pontuar um pouquinho nisso aqui, porque a obrigatoriedade dos planos de saúde é fazer a cobertura dos tratamentos, né, das doenças, das condições clínicas, etc. E esse tratamento ele não se baseia apenas só em consultas ou só em medicamentos. Essas questões de tecnologias em saúde também devem ser considerados também, né? Porque nesse caso específico aqui, né, da alergia ao APLV, essa fórmula é uma extensão do tratamento, é uma continuidade de um tratamento maior, que leva a terapia, acompanhamento médico, etc., e essa fórmula para complementar a alimentação, não como um mero alimento, mas sim como uma extensão, uma continuidade do tratamento. Então foi uma visão interessante, diferenciada e com certeza vai impactar bastante na vida dos beneficiários do plano de saúde. Doutor Fabrício, e como que essa decisão ela dialoga com o entendimento tradicional sobre a natureza dos itens cobertos pelos planos de saúde, especialmente quando se trata aí de produtos classificados como alimentos pela Anvisa, né? Pois é, exatamente. Essa classificação, né, desse item, né, desse produto, é o que faz toda a diferença, né? Então, um entendimento particular e pontual para cada caso, né? Então, claro que essa decisão não significa que qualquer fórmula, qualquer produto que tenha nessa questão de fórmula alimentícia possa ser considerado, de fato, uma tecnologia de saúde, pode ser considerado como tratamento. Então, é importante a gente se atentar para as questões muito particulares de cada caso, né? Nesse caso aqui, que estamos discutindo, foi demonstrado com laudos médicos, com exames, com relatórios, com prontuários, a situação da criança e qual era a importância do uso dessa fórmula, né? Que não é um mero capricho, uma mera vontade ali uma mera escolha, né, dos pais, da família, mas sim uma necessidade específica, porque aquela fórmula específica dava essa continuidade, né, dava essa condição de melhora do quadro clínico, de avanço e de continuidade própria do tratamento, né? Então, é importante sempre ficar atento para as particularidades de cada caso. Nesse caso específico, essa classificação, né, da fórmula como uma tecnologia em saúde, no meu entender, é muito acertada. E qual que é a relevância jurídica da recomendação positiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e da incorporação da tecnologia pelo SUS também no contexto da cobertura obrigatória pelos planos privados? Tiago, desde o ano passado, com o advento de algumas novas leis que tratam sobre a questão da atualização do rol do INSS e também sobre a própria natureza do rol, que atualizaram, né, a Lei 9656, que é onde está previsto o rol do INSS, trouxeram algumas mudanças e trouxe essa importância da manifestação da Conitec, né, para a incorporação de medicamentos. Isso é muito importante porque a atualização do rol, isso é uma coisa que não é tão falada assim, infelizmente,
ela é muito burocrática e muito lenta, né? O rol da ANS, antigamente, ele era atualizado a cada 2 anos. E com a recente mudança legal que teve, agora em 2024, passou a ser atualizado a cada 6 meses. Mas isso não significa que o rol da ANS está sempre na vanguarda da tecnologia, com a incorporação das tecnologias e produtos mais avançados. Tem um delay, tem um atraso, até por questões burocráticas da própria atualização mesmo do rol. Então, essa consideração essa importância e essa prevalência das manifestações da Conitec para a atualização do rol acaba sendo um complemento e uma ajuda muito importante para manter a atuação dos planos de saúde sempre numa consonância com o estado das coisas, né? Na medicina, dos tratamentos, etc. Afinal, a Conitec ela tem uma visão um pouco mais abrangente do que a ANS, até porque a Conitec ela vai tratar de incorporação de tratamentos e terapias para o SUS, né? Então, como os planos de saúde são agentes de saúde suplementar, eles suplementam o SUS, então nada mais natural que eles seguirem também as condições e determinações que são impostas ao SUS também, principalmente com a incorporação de tecnologias, né? Então, nesse caso específico, como a Conitec, ela incorporou o uso da fórmula específica, que é o Melcat, para o tratamento de crianças com APLV no SUS, né, inclusive com diretriz terapêutica, com toda uma roupagem de tratamento médico, então acaba que essa obrigatoriedade ela resvala também para os planos de saúde. Ok. E de que forma, então, o artigo 10, parágrafo 10 aí da Lei 9.656, vem sendo aplicado pelos tribunais para reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de tecnologias em saúde, mesmo quando elas ainda não constam no rol da ANS? No judiciário, Thiago, esse artigo ele vem sendo aplicado de forma relativamente pacífica. Quando veio o advento da Lei 14.454, lá em 2022, eu tinha a perspectiva que esse artigo teríamos um pouquinho mais de dificuldade na sua aplicação, talvez uma resistência do judiciário, mas a experiência vem mostrando que, de fato, a sua aplicação ela vem seguindo de uma forma muito harmônica, né? O que acontece é que recai bastante sobre o advogado que está atuando na causa fazer essas demonstrações. Afinal, não é o juiz, não é o judiciário que vai fazer essa avaliação, que vai fazer essa pesquisa de ofício, né? Então, é importante ressaltar que em ações que versem sobre direito da saúde, direito dos pacientes, rol da ANS, etc., é importante que o advogado seja especializado na área e que esteja atento também em acompanhar e saber como que estão as movimentações, tanto da ANS como da Conitec, porque esse ônus ele vai recair sobre o advogado, né? Vai caber ao advogado, na sua tese inicial, na sua petição inicial, fazer essa demonstração para o juiz, né? Para o julgador, mostrando que, não obstante aquele tratamento, aquele medicamento, aquela terapia não esteja a priori no rol da ANS, mas tem, de fato, toda uma atualização, tem uma movimentação da Conitec, né? Todo o processo. Então, é importante que o advogado da causa esteja muito atento e muito cuidadoso nessa perspectiva para poder demonstrar esse direito do paciente. E essa decisão, doutor Fabrício, ela reforça alguma mudança de paradigma sobre a força normativa do rol da ANS? Esse rol permanece como referência taxativa, exemplificativa ou algo intermediário? Tiago, esse é um tema muito interessante, né? Porque esse é o debate eterno sobre a natureza do rol, né? Que nós discutimos muito, mas nunca chegamos a um termo final, né? No meu entendimento, essa decisão especificamente, ela não vai ter uma força ou uma prevalência sobre essa questão da percepção da natureza do rol, sendo taxativo, exemplificativo. Até porque tivemos uma decisão da STJ falando que ele seria taxativo, né, mitigado, mas tivemos uma lei logo após a decisão da STJ falando que o rol ele é exemplificativo. Então, no meu entendimento, essa discussão ela já está superada pelo próprio advento da última lei, a 14.454. Nesse caso específico aqui, eu acho que essa decisão ela tem importância muito grande, não em relação à natureza do rol, mas sim sobre a análise das particularidades de cada caso. Essa classificação e esse cuidado do judiciário de entender aquele produto, no caso a fórmula, não como um alimento, não como uma questão social, como até o próprio plano de saúde alegou, mas sim como uma extensão e uma continuidade de tratamento e como uma tecnologia em saúde, eu entendo que esse entendimento ele é muito importante e pode sim trazer reflexos importantes nas discussões relacionadas à saúde no judiciário. Então pode ser um precedente que possa sim
colaborar muito para o avanço para outras discussões, por exemplo, bomba de insulina, órteses e próteses. Então, essa decisão pode ter reflexos importantes e pertinentes no judiciário. E de que maneira, então, as operadoras de planos de saúde podem se adaptar aí às decisões que vinculam a cobertura a recomendações da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias, mesmo antes da atualização formal do rol? Então, Thiago, essa obrigatoriedade, né, essa inclusão das terapias ou de tratamentos no rol do INSS após autorização, né, e a incorporação pela Conitec, está previsto em lei, né? Então, as operadoras, elas não podem alegar desconhecimento, surpresa, que não sabia, nada do tipo, né? Uma vez que já tem essa determinação legal, que já é pacífico, não tem discussão sobre isso no judiciário, né? Então, as operadoras, elas têm que, sim, de fato, se adaptarem e estarem atentas às movimentações da Conitec, né? Estarem sempre acompanhando o estado das coisas, como que as discussões estão acontecendo, e não podem alegar simplesmente que não sabiam ou então que tinham desconhecimento. Afinal, está previsto na legislação. Então, não tem para onde, como as operadoras simplesmente não cumprirem essa obrigação que está posta. Ok. E essa decisão, ela menciona um limite etário para o tratamento, né? Como é que funciona essa limitação e quais implicações isso pode gerar em situações específicas de crianças que necessitam da fórmula por um pouco mais de tempo? Essa é uma questão muito importante também, Thiago. Então, esse período, esse tempo, ele é colocado como um padrão. Mas em situações específicas, o judiciário, não apenas o judiciário, mas também o próprio SUS, a própria operadora de saúde, né, os envolvidos, eles podem sim fazer adequações e adaptações, né? Então é muito importante em ações judiciais que tratam sobre questões de saúde, sempre que o advogado levante essas particularidades, esses pontos mais específicos e principalmente as diferenciações do padrão e dos casos mais comuns, né? Em uma ação como essa, caso essa criança queira essa ação específica necessitasse desse acompanhamento, desse tratamento, né, com a fórmula por mais tempo, aí seria importante o advogado juntar relatórios médicos, exames e demonstrar de uma forma científica e técnica para o judiciário a necessidade da continuidade daquele tratamento, né? Em ações dessas que tratam em relação de saúde, o médico assistente, que é o médico que cuida daquele paciente, ou os profissionais, os médicos daquele paciente, são as pessoas que têm a competência para ditar, né, os limites, as necessidades, a periodicidade, posologia, etc. Então, tudo vai depender então, de uma robusta produção de documentos médicos e de uma demonstração científica e técnica para o judiciário, para que ele possa fazer as modulações e as adaptações necessárias. Então, em situações específicas, pode sim se fazer essas adequações e estender o período de tempo pelo tempo necessário para o caso daquele paciente. O que é importante é que o tratamento ele seja efetivo, que ele dure o tempo que necessitar, sempre baseado dentro da cientificidade e da técnica na medicina. E para a gente fechar essa nossa conversa, doutor Fabrício, o que essa decisão ela revela sobre a atuação do próprio STJ, né, na proteção de crianças e na garantia do acesso a tratamentos indispensáveis à saúde e ao desenvolvimento na primeira infância? Então, Thiago, a terceira turma, ela vem apresentando um histórico bastante importante e bastante empoderador, né, em ações relacionadas a plano de saúde e à saúde como um todo, né, como o SUS também, com decisões muito relevantes e muito importantes, né? Então, a terceira turma, em especial, ela tem, de fato, um posicionamento muito cuidadoso e muito progressista, né? Progressista no sentido de avançar nas pautas e de avançar nas matérias e de criar novas possibilidades, né? De defesa dos beneficiários da saúde, de pacientes e principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, uma decisão como essa demonstra que o judiciário ele está muito atento, né, às questões e às necessidades pessoais dos pacientes, né, e dos beneficiários do plano de saúde, e muito cuidadoso na mitigação das vulnerabilidades, né. Eu costumo muito falar que o judiciário como um todo, nos últimos anos, ele vem se tornando cada vez mais rigoroso e exigente em ações relacionadas à saúde. Inclusive, durante nas minhas aulas ou nas palestras que eu faço, eu sempre pontuo muito para os colegas advogados que atuar nessa área exige muito rigor técnico do advogado. Ele precisa saber muito bem as questões, as nuances, as particularidades da ação, do processo judicial em si nessa matéria. Porque o judiciário está sendo, de fato, exigente. Inclusive, com a criação de Natjus, o STF recentemente
vem emitindo vários temas relacionados a ações, né, envolvendo saúde. Então, temos o tema 6, o tema 500, o temas 1, 2, 3, 4, e assim vai. Isso mostra que o judiciário ele está, de fato, atento às questões, mas, ao mesmo tempo, está sendo muito cuidadoso, né, com as consequências e com os desdobramentos que ações como essa trazem para a sociedade. Muito especial ações que envolvam, por exemplo, o SUS, né, medicamentos de alto custo, tratamentos que, de fato, possam afetar, né, de fato, o orçamento e a área pública. Então, por um lado, nós temos esse rigor, essa exigência do judiciário, mas, por outro lado, ela se justifica por esse cuidado do judiciário para, de fato, avançar nas pautas e, de fato, trazer uma proteção e uma efetiva prestação jurisdicional ao paciente e diminuir e mitigar as vulnerabilidades e as fragilidades que muitas vezes pacientes estão sujeitados. Ok, doutor Fabrício Reis, muito obrigado por essa participação e esses esclarecimentos aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Thiago, é sempre um prazer participar aqui com vocês dos programas e poder contribuir para o debate. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.